Opa, pessoal, estamos aqui mais um papo de engenharia, sempre um papo de engenharia, um papo alegre, papo de conversa, né? E hoje eu estou aqui com o meu amigo mesmo, né? Nós nos conhecemos por volta dos anos 90 e poucos, 92, 93, por aí. É verdade. Lá em Petrópolis, Altivo Júnior, um geólogo, naquela época era um garoto jovem, 30 anos atrás, era um moleque jovem. Depois conheci o pai dele, a mãe dele, o irmão dele, a mulher dele. Então, eu já fui na casa dele algumas vezes e tal. E aí, depois que eu saí lá de Petrópolis, e aí vim para o Rio, e aí algum tempo que eu não vi o Altivo, mas já tinha ligado algumas vezes. Já deve ter mais ou menos eu acredito, quase os 18, 19 anos que eu não te vejo. Não, que isso. Tem menos? Pode ter aí uns 10 anos, Uns vamos 10 dizer. anos, né? Mas, Altivo, nós estamos aqui hoje para papo de engenharia. É sempre, não tem script, não tem roteiro, é um papo sempre, uma conversa que a gente leva sobre engenharia. No seu caso, é geologia, que né? não tem nenhum problema. Aqui é uma área tecnológica, geologia, geografia. E agora é engenharia Engenheiro geológica. geólogo. Geológica. O professor Estrela não gosta, diz que geólogo, engenheiro. Eu não quero, Cada um na sua praia. ele é um engenheiro, ele é um geólogo da raiz. Estrela. Estrela, É o raiz. Estrela. Raiz. Ele fala, não quero saber, eu sou geólogo. E aí, geografia, geologia, e traz arquitetura também, já veio aqui os arquitetos, e já veio aqui também os técnicos, que é da parte lá do Gilberto Palmar, meu amigo lá do Conselho Regional dos Técnicos, o Cilene Menezes, o Conselho Estadual dos Arquitetos, também já esteve aqui conversando. Eu vou bater um papo contigo, mas primeiro eu vou fazer um merchandising aqui que tu vai participar. Fica à vontade. Essa não tem. Esse aí é um blog. Se vocês quiserem escrever algum texto, eu tenho um blog Papo de Engenharia também. Boa, eu e Barata. Temos um blog Papo de Engenharia. Esse Papo de Engenharia é uma produção minha do Barata. Barata não tem vindo. Eu acho que ele está meio adoentado, também alguma coisa que está acontecendo e ele não tem participado. Esse aí é o IBEC, Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, do Paulo Dias. Me ajuda aqui. Se a Contec dá consultorias e elevadores, o Barata da Contec faz a parte de auto-vistoria predial, faz a parte de inspeção predial de gás, o Barata é 1001. A BMEC é a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos do Rio de Janeiro, que eu e Barata participamos da diretoria da BMEC Rio. E aí a gente está dando uma força, tentando levantar. O presidente é o André, lá de Itapiruna. O Papo de Engenharia de novo. Está faltando a Braip, né? Não foi colocar a Braip. Aí a Braip, a Associação Brasileira do Organismo de Inspeção, acreditado, é do meu amigo Jorge Omar. A gente faz inspeção predial de gás, é uma associação em que você quiser fazer inspeção predial de gás, tem lá uma série, você pode escolher. Também pode ligar para o Jorge Omar e pedir o Jorge Omar uma informação que ele informa lá com ela. Bom, Tivo, é um prazer, você não imagina o prazer em te ver. Porque, entendeu? Você que eu vi garoto, eu também era garoto, a diferença de idade nossa é pequena, né? Não é muito grande. Eu estou com 74, você está com 67. 66. 66, então. Não é para lá, 8 anos de diferença. Mas naquela época era grande, que eu tinha 40 anos, você tinha 30. Se eu não me engano. Era jovem, inexperiente, mas corajoso. Mas eu não sei se era recém. Não era recém-formado, não. Eu fui formado em 84 e aquilo deve ter sido 90, 91, né? 91, 92. É isso aí. Foi quando eu fui para Petrópolis em 92, eu te conheci lá. Superintendência. Eu me lembro até o teu carro, era um carro marrom, agora eu esqueci o nome, depois eu me lembro. Era um Passat que você tinha, se eu não me engano. O Passat é uma picape. Não, era um Voyage. Voyage. Bom, nós vamos aqui bater um papo. Então, eu queria, antes da gente começar para valer, quer dizer, começando já para valer, queria que você me dissesse o seguinte: como é que você chegou na geologia? Tu vê, apesar que eu sei que seu irmão é geólogo, mas teu pai não é geólogo. Mas o meu irmão é geólogo mais novo que eu, né? Mais novo que você? Eu fui o precursor nessa área de geologia. Mas como é que tu nascido e criado em Três Rios? Na verdade, eu nascido em Petrópolis. E a gente rodou um bom trecho do Brasil quando eu era criança, né? Meu pai tinha oficinas, né? E aí, oficina mecânica de automóvel? De automóvel, Legal, hein? Ele teve uma oficina em Belo Horizonte, a gente morou em Belo Horizonte um tempo, depois mudamos para São Paulo e ele abriu em São Paulo uma revendedora autorizada, uma oficina autorizada da Vemag. Né? Da Vemaguete, lembra da Vemaguete? Aí, rapaz, isso depois conta a idade pra caramba, mas eu lembro da Vemaguete. Poucos anos depois, a Vemaguete foi adquirida pela Volkswagen, né? Se eu não me engano, pela Volkswagen. E meu pai, por questões pessoais deles, ele tinha uma certa implicância com Volkswagen e aí não quis. Ofereceram para ele transformar a autorizada Vemag dele numa autorizada Volkswagen, né?
Isso era em São Paulo, em Pinheiros, que era a oficina dele, era muito bem localizada até. Mas ele não quis e aí a gente acabou voltando. E viemos para Petrópolis e ele foi trabalhar numa oficina de um parente dele, de um amigo dele. Fez uma parceria lá com ele, que era a Tec Alto, em Petrópolis. Acho que tem até hoje. Isso tem, a Tec Alto existe até hoje, é da Ford, né? Da Ford, ele se manteve fiel à linha ali aquele contra a Volkswagen, o oposto da Volkswagen, né? Mas aí ele continuou na área de... Continuou na área de oficina. E você morando em Petrópolis? Morava em Petrópolis. E a gente tem uma fazenda em Três Rios, né? Em Bemposta. E na fazenda, no século passado, meu bisavô tinha lá uma exploração de calcário dolomítico. Porque aquilo é vizinha da família Guinle, né? Vizinha da Fazenda Guinle. Da família Guinle, que é o... Bemposta. Da Fazenda Bemposta da família Guinle. Do lado da Fazenda Bemposta. E como essa pedreira estava na fazenda desativada, era uma pedreira que na época, no século passado, né, no século XIX, né, fazia cal. Não existia cimento. Cimento era a cal, né? Então fazia essa cal verde. Era exploração de calcário, então. Era exploração de calcário. Aí tinha um forno artesanal lá, um monstro de um forno que queimava. Tá lá até hoje? Tá lá até hoje, né? Eu não cheguei. Existe, logo na entrada ali da fazenda, lá direito ali, tá ali o forno. A gente mantém ele preservado, com aquelas estruturas de pedra e coisa e tal. Coisa bem do tempo dos escravos mesmo. E aquilo, ali ele produzia... Aí produzia a cal virgem, né? E trazia para o Rio, vendia toda a região, né? Inclusive aqui para o Rio. E essa pedreira estava desativada na fazenda e era uma coisa que atiçava a curiosidade, né? A gente falava, pô, uma pedreira, coisa legal e coisa e tal, mas eu não tinha pensado em fazer geologia. Aí, naquela época, tinha aquele teste vocacional, né? Teste vocacional, que o pessoal reclama muito que não tem mais hoje. Pois é, e no meu teste vocacional indicou atividades vinculadas ao meio ambiente, coisa e tal, e aí eu pensei em fazer engenharia florestal. E aí comecei a pesquisar sobre engenharia florestal, mas eu percebi que era uma coisa muito voltada para plantação de eucalipto e corte de eucalipto. Planta e corta, planta e corta. Eu falei, pô, porque naquela época tinha uma visão muito restrita, né? Exatamente, não tinha esse conceito de silvicultura, de proteção ambiental, né? Era Hoje o florestal praticamente faz quase tudo na área florestal. Exatamente, né? Hoje tem essa conceituação de preservação ambiental, então o engenheiro florestal passou a ser um profissional valorizado, né? Na minha época, lá na década de 79, 77 para 78. Que tinha engenheiro florestal. Pois é. Eu comecei a estudar rural, percebi a rural, o campus Seropédica, né? Fui lá, visitei, achei aquilo bonito, falei, vou fazer geologia. Lá mesmo, você fez lá? Fiz lá na Rural. Na Rural. Passou pro vestibular, passou Passei e fui pra lá. Aí chegou a morar lá, não chegou? Morei na Rural. 4 anos. Morei nos... Geologia são 5 anos. São 5 anos. Morei nos alojamentos da Rural, né, um determinado período de tempo, e depois acabei migrando para a cidadezinha lá próxima, né, que era Seropédica. Que era Seropédica. Seropédica não era uma cidade ainda, era um bairro. Era um distrito. Era rua de terra. Eu me lembro. Arruamento horrível. Eu frequentava lá a reta de Itaguaí, que tinha um amigo meu, reta da Piranema. Da Piranema, que tinha lá um amigo do meu pai que tinha um sítio lá, e meu pai adorava ir para lá. Eu tinha horror ir para lá, mas meu pai adorava. Calor desgraçado. Calor, ele não tinha criança, só tinha eu ficava horrorizado, aquela porrada de adulto e eu de moleque lá. Mas e aí, você fica ali, se forma... Acabei na Rural, me formei e... E teu pai com oficina mecânica lá em Três Rios? Em Petrópolis. Não, não, mas teu pai foi pra fazenda fazer o quê? Ele ativou a pedreira novamente. Ativou a pedreira? Ativou a pedreira, E aí, chegou a fornecer material muito? Fornecia aqui para o Rio, para o cimento Irajá, aquele cimento Irajazinho. Que acabou, fizeram os apartamentos, fizeram mais de 50 era na Pavuna, não era? Não, era ali quando você vê na Dutra, logo na saída da Dutra, ali, Irajá. Irajazinho, na estrada da Água Grande. Agora é para apartamento, fizeram os apartamentos, eu chego lá e não consigo contar os andares. E fornecia também para a CSN. Como fundente, né? Fundente de siderurgia e o calcário dolomítico. Acho que hoje quase que nem usa mais, eles têm outras misturas. Porque eles pegavam aquela escória que saía do alto forno e misturava para fazer algum tipo de negócio para asfalto e tal, mas nem sei se faz hoje. A função dele no processo de aciaria, né, ferro liga e coisa e tal, ele é fundente, né, é para ele arrastar as impurezas do minério de ferro, aquelas vários blendings de minérios que se fazem para chegar a uma ferro liga ou para chegar a um aço, né. O calcário tem arrastar, ele faz uma borra leve, ele flutua e arrasta as impurezas, né, e o metálico, a parte metálica vai para o fundo do forno, né? E então, o calcário ainda tem hoje
E Cordeiro e Cantagalo, por causa das cimenteiras lá. Lá é o calcário calcítico, né, que é voltado para a indústria de cimento, né? O calcário dolomítico, que é o que ocorre lá na fazenda, era para fundição. Era mais ele tem um ponto de dureza, um ponto de fusão mais alto, né? Então ele não serve muito para cimento. Para cimento, não. Que continua lá, a jazida está lá até hoje. E as cimenteiras continuam também, produzindo. A jazida do teu caso. A nossa a gente encerrou a atividade, né? Porque não. Ué, mas se é uma coisa tão específica, vai valer a pena tocar. Cara, porque não deve ter muitas, no Rio de Janeiro, não deve ter muitas muita produção, né, de calcário. Tinha assim. Em Juparanã também, ali próximo a Vassouras, né? Tinha umas jazidas de calcário. Todas as jazidas de calcário dolomítico do Rio se fecharam, encerraram a atividade. Eu acho que o principal motivo... Importa? Não, Minas Gerais. Minas Gerais, né? A CSN passou a ter jazidas próprias de calcário com um padrão de qualidade melhor, né? A jazida própria em Volta Redonda, não? Não, deve ser um estado. Congonhas. No estado de Minas. Minas. E aí ela tem infraestrutura de ferrovia, né, que melhorava o suprimento, né? Então ela traz hoje por ferrovia tanto o minério de ferro quanto também um calcário. Isso é uma coisa interessante. Você sabe que eu conversei aqui pensando nisso, conversei sobre terras raras e metais preciosos, com o professor Atlas, né, sobre terras raras, que agora tem essa... Tá na moda, né? Mesmo? Passou o nióbio, entraram os terras raras. A conversa aqui foi interessante porque o professor Atlas... Porque a China tem 40 e tantos % de jazida, reservas consubstanciadas para produção, para extração de terras raras e metais preciosos, que são utilizados em ligas eletrônicas, processos eletrônicos. E o Brasil é o segundo, com 20 e tantos %, 20 é o segundo. Exatamente. E aí eu perguntei ao Atlas, falei, professor, o que tem lá na China que não tem aqui? Os caras lá são mágicos, são... Processamento. Ele falou que é planejamento, os caras lá estudam o planejamento. Planejamento é a sequência inicial, o cara fica estudando para que serve aquele determinado metal, para poder produzir o quê. No Brasil está lá atrás, nós temos uma segunda reserva e não como produzir nada. Agora que parece que tem uma briga para produzir ali, que os americanos estão produzindo ali em Goiânia, em Goiás, né? Serra não sei o quê, Serra Verde, a empresa de metais. Eu não lembro exatamente onde tem ali. Só tem vários lugares. Vazante, talvez. Não sei, só tem um lugar que explora, que é essa empresa, Serra não sei de quê, que explora, mas é americano comprou, essa coisa do Trump que quer pegar metais. Na época de faculdade, a gente tinha uma matéria que chamava Geologia Econômica, né? Então você estudava os vários minerais que formam as associações nas jazidas, né? Então, terras raras era um mineral, um rol de substâncias que nem se discutia. Não está lá na tabela periódica, está lá ele. Pois está na tabela periódica, lá no cantinho, né? Lá no cantinho. Eu nunca ouvi falar, os caras mandavam decorar a tabela periódica, mas aquela merda. Antônio e outros aí que eu não lembro nem o nome. Aí como é que eles são... Como é que estuda isso na geologia? A geologia Estuda. Geologia econômica, você estuda as suítes. Por exemplo, manganês tem uma série de minerais que estão associados com manganês. O ouro tem uma série de minerais que estão associados. Os fosfatos têm uma sequência de minerais associados, né? Então, muitas vezes, quando você está fazendo o processo de pesquisa, é interessante de pesquisa de mineral, buscando uma jazida, é importante você saber quais são as associações mineralógicas, que a gente chama de paragênese, né? Que são as associações que no momento da formação daquele elemento mineral, daquele minério, né? A paragênese são as sequências de minerais que acontecem junto a ele, né? Então, muitas vezes você não busca pesquisar o próprio minério que você quer identificar, às vezes por questão de custo, dificuldade de detecção nos processos analíticos, né? Você busca uns minerais paralelos, você rastreia outros minerais. No caso de ouro, você não pesquisa ouro propriamente dito, você pesquisa arsênio, que é um mineral que está em associação com ouro e tem um método de analítico mais em conta do que o ouro, e ele tem um halo de dispersão ambiental maior do que o ouro. O ouro não dissolve, o ouro é estável, absolutamente estável, né? Então ele... para você detectar, ele tem que estar em situ, tem que estar na ocorrência. A discussão que estava tendo, por isso que você, de alguma maneira, vê se é isso. Você, quando explora minério e que manda aí como commodity, você às vezes está
tá explorando minério de tal maneira que está levando terras raras junto com aquele, porque você precisa para poder fazer a separação. É isso aí. Né? Muitas vezes o nego trata como o protominério, né? Hoje as jazidas de manganês do Brasil, elas estão trabalhando no protominério, que é aquele minério que ele, ao sofrer os processos de alteração, né, decorrente da condição climática, insolação, hidratação, né, vai havendo uma oscilação de pH em função de regime de sazonalidade, chuva ou seca, né, vai havendo uma concentração de minério. Aí forma os minérios metálicos de manganês, no caso, que é pirolusita, psilomelana, que são os minerais que ocorrem na superfície da jazida. E esses são altamente ricos nos teores, né? 60%, 70% de dióxido de manganês. Você está falando, eu não conheço nada disso. Você está dizendo, eu acredito que você é meu amigo. Não é isso, é brincadeira. Geólogo é fácil enrolar os outros. Geólogo, qualquer coisa que fala. É geólogo e economista. Aí diz, o que é isso? É falta de quê? Eu estava conversando com você, falta geólogo no Brasil, falta geólogo, falta estímulo a ser geólogo. Falta estímulo à mineração. Porque eu conheço você geólogo, não conheço nenhum garoto geólogo novo. É uma profissão meio que em extinção, né? Quase ninguém faz mais geologia. Eu não sei nem quantas cadeiras são oferecidas no Fundão, na UERJ, né? A UERJ acho que até acabou nem geologia. Sei. Então tem Fundão e Rural. Né? Na época que eu fiz, eram 60 vagas para cada uma dessas faculdades, 30 para o primeiro semestre e 30 para o segundo semestre. Hoje em dia eu não sei. Por causa dessas coisas, eu acho que se você não tem perspectiva de trabalho, se a pessoa. Porque quando o cara sai da universidade, igual você, eu me lembro quando você saiu doidão. Você saiu doidão, vai fazer o quê? Você tinha decidido foi ir para a área ambiental naquela época, eu me lembro bem. Você foi fazer licenciamento ambiental de atividade burocrática. Burocrática, de áreas de areia, a pedra e tal, que argila, cerâmicas que tinham na região. Tinha muitas cerâmicas, não tem acabado praticamente. Tinha, o Vale do Paraíba tinha, pode-se dizer que centenas de indústrias cerâmicas, né? Muitas mesmo. A areia, então, tinha do Paraíba direto. A areia foi sucessão, foi posterior às indústrias cerâmicas, né? Porque o nego não ligava muito para areia, né, cara? Tirava nas barrancas na beira do rio, depois é que começou esse processo de industrialização, bomba. Né? Industrialização. Hoje você produz... O próprio, como é que chama, que você falou hoje? Grupo Mil? Não, da barreira, que chamava da produção de barro, como é que chama? Olaria, cerâmica. Olarias. Explorava mesmo no... da tua terra, olaria, não é? Explorava agora e olaria até hoje. Explorava tirando na pá, na picareta, né? E era uma dificuldade aquilo. E tinha... o tijolo eram blocos, né? Era um caixotezinho que o nego prensava o tijolo ali e depois deixava secar no sol e depois cozinhava num forno a lenha, né? E as telhas eram feitas na perna dos escravos, né? Aquela telha canal que a gente chama hoje, que é a telha colonial, era tudo feito na perna. Eles batiam a massa na perna e depois botavam pro forno, botava para secar e depois ia pro forno. Mas mesmo assim, naquela época mesmo, já tinham olarias que trabalhavam com o sistema de secagem dos fornos com gás e... Agora só, isso é só coisa recente. Antigamente era aqueles fornos de lenha mesmo, né? Umas estruturas assim bem rudimentares, enchia aquilo de tijolo lá dentro, né? Tacava fogo lá de fora de madeira. Meio em abóboda, né? E aí enfiava a lenha lá dentro, metia fogo. Algumas delas, quando eu me lembro que a gás, depois me lembro a lenha principalmente, e a gás, mas a gás até com retorno exatamente. Faz até retorno hoje as indústrias mais modernas, cerâmicas mais modernas, estão todas mecanizadas, é tudo na base de robô, e os gases de queima dos alto-fornos... Que soltava fogo, não passou... Ia para a atmosfera, lembra aquela escala de Hilgerman, de poluição e coisa e tal. Ih, tá queimando. Tá queimando, é verdade. Chama o Ibama. Aí eles passaram a fazer o retorno... Agora eles fazem uma recirculação e usam esses gases de queima para jogar nos fornos de secagem. Né? Então não tem mais secagem de tijolo no sol. Né? Antigamente era no sol. O cara tinha que ter um terreno enorme para secar aquele monte de tijolo com uma telhinha em cima. Para a chuva não ir. Molhar, aquilo né? era uma dificuldade até para a produção daquilo, né? Era um atraso enorme, né, cara? Uma perda de material, né? Era problema. Mas o de areia, por exemplo, hoje também é o mesmo problema. Deve estar parado praticamente os areais todos. No caso do Rio Paraíba do Sul, acabaram quase todos os areais, né? Primeiro porque fizeram uma sequência de barramentos, né? E aí você começa... sim! Especialmente na região de Três Rios, né? O Paraíba praticamente é o rio... A PCH de Simplício, né?
acabou com o Paraíba. Era praticamente PCH de Simplício, que é em Anta, né? É em Anta, Anta Sapucaia. Então, o que deveria acontecer é ter um melhor controle dessa atividade de areia, porque o assoreamento das barragens, a areia continua vindo no rio. Continua, porque ela está lá. Ela tá, hoje ela não tem aquela correnteza. E o cara procurava aquele remanso do rio. Onde tinha logo após uma correnteza que você conseguia ter a areia bem separada, bem lavada, né? Tirava a fração siltosa, a fração argilosa, né? Aqueles minerais finos, e aí sobrava o quartzo. Né? Por isso que eram pontos específicos de extração de areia. Era onde eu tinha uma estrutura qualquer no rio, né? Um buraco, uma falha, uma estrutura qualquer geológica que retinha aquela areia ali, a água do rio passando, ia lavando ela e ficava uma areia bem grosseira. Por isso que chama areia lavada. Você ia nos pontos de areia lavada. Mas como é que faz hoje a construção civil? Deve estar no crítico, né? Os areais de seropédica, né? A grande maioria de seropédica. Que tem um impacto ambiental grande, né, cara? Porque faz uma cava. Ainda tinha problema de abandonar aquelas cavas. Exatamente. Ficava aquela cava. Porque a areia é um elemento, né, de custo baixo, né? Não é o maior peso da obra, não é nem a areia nem a pedra, né, cara? Talvez ferragem, e a extração também não é uma extração, como é que eu vou dizer assim? Não é uma extração que o cara faz com algum cuidado. É rudimentar. Rudimentar ainda, né? Com a reta escavadeira, abrindo buraco, jogando. Aquela bagunça danada, né? A gente sofreu muito isso, né? Chegava naqueles areais, aquilo era uma bagunça. Eu não sei danada. Como é que a construção civil está sobrevivendo, porque as pedreiras praticamente estão quase todas desativadas, porque a grande maioria era dentro do centro urbano. Exatamente. Na verdade, a pedreira se forma e o centro urbano, em função da geração de emprego que ela tem, né, começa a fazer uma casinha aqui, outra ali, não sei o quê, forma-se um bairro e no fim o bairro quer expulsar a pedreira dali. Quase todas elas. No Morém tinha uma que deve estar fechada até hoje. Fechada, aquela fechou. Era danado, porque o cara quando detonava lá em cima fazer aquele fogo de bancada, vinha aquela nuvem de poeira. Poeira e pedra pra tudo quanto era. O pessoal do Morém reclamava pra caramba. É verdade. Aquela pedreira do Josema lá na Vila Isabel. Vila Isabel é a mesma coisa. Fechou por conta disso também, problemas ambientais, né? Ela começou a ficar uma pedreira em cava, né, com custo alto, e o bairro que se desenvolveu em volta dela, né, quando aquela pedreira se formou na Vila Isabel não era nada, não era uma fazenda quase. Hoje é um bairro mais populoso de Três Rios, né? E Três Rios cresceu muito, né? Cresceu muito. Né? Três Rios deu uma alavancada muito boa. Tinha uma pedreira eu não sei se você lembra de uma pedreira que tinha em Teresópolis, de um cara, rapaz, que a pedreira, ele acabou mergulhando a pedreira, ele mergulhou de tal maneira que depois virou um lago a pedreira, ele abandonou, tá lá. Acho que tá lá, não sei se explora. Não fizeram um aterro sanitário naquilo, né? Você acha que é, né? Fizeram um aterro sanitário naquela pedreira. E a pedreira do Grupo 1000 em Três Rios, aconteceu a mesma coisa. A pedreira da Vila Isabel, ela começou a ser feita em cava negativa, porque o cara precisava vender o minério, não tinha outra alternativa, ele não conseguia se expandir lateralmente. Lateralmente não tinha. O bairro encaixou nele, né? Ele começou a fazer uma cava negativa, foi entrando num buraco adentro. Hoje tem um piscinão lá com uns 20 metros de profundidade, uma água até muito bonita, uma água azulzinha, cara. E é de vez em quando invadida pela molecada lá do bairro, que vai lá tomar banho, e aí é um risco de vida do caramba, né, cara? Tem aquelas pontas de pedra que é danada. Exatamente, cara. Quando mergulha ou quando esbarra. Ferragem que fica às vezes, né? Então a gente lá em Teresópolis também teve esse problema, que eu me lembro. Não é dessa pedreira que você está falando, que essa pedreira é uma pedreira que era na estrada. Eu tô falando que é uma pedreira que era dentro do bairro, vou me lembrar o nome. Paulina morava dentro do bairro, lembra da Paulina? Lembro, lógico. Paulina morava dentro do bairro lá. Era uma pedreira danada. E quando explodia, quando ele dava fogo de bancada, tremia o bairro inteiro. Ou fogo de fogacho, que ele ia dar pedra, né? É o problema que tem na pedreira do Bingen hoje, né? A pedreira do Morém em Petrópolis fechou, foi aberta a pedreira do Bingen, foi mantida a pedreira do Bingen, né? Em que de vez em quando a gente tem problema lá com o reverso da montanha. No Quitandinha tem um conjunto habitacional lá com posso dizer que é até mal construído, né, cara? O nego não previu que eu teria uma pedreira nas proximidades e aí fizeram uma obra com fundações de má qualidade. A de Friburgo, por exemplo, que era da Pedrinco, parece que ela deslocou e foi quando eu estava lá, que eu era garoto, lá eu chamava que tinha que fechar a Pedrinco. Aí não consegui sair de Petrópolis, fiquei 4 anos em Friburgo, não fui conseguir fechar Pedrinho. Lá dos irmãos, tem o nome deles lá, agora esqueci o nome dos irmãos, gente muito boa. Não é dos Fiat, não? Não, era não, do... Não, não lembrar, era Jomajo,
Jomar. E aí nós queríamos que ele fosse para Teresópolis, Friburgo. E acho que hoje eles estão na Teresópolis, Friburgo. Hoje a Pedreira da Pedrinho que é na Teresópolis, Friburgo. A de dentro de Petrópolis, a de dentro de Friburgo, eles pararam. Porque a pedreira é isso que você falou. É uma questão ambiental forte. Porque na pedreira, a Pedrinco, por exemplo, quando estourava lá em cima, na bancada, caía aquele pedrão, aquela poeira, vinha dentro de Friburgo. Dentro da cidade. Dentro da cidade. Mas não tem outra substância, não tem outra substância que substitua para a construção civil. Precisa do agregado, precisa da pedra, precisa da areia, precisa do barro. Mas esse é um problema, hein, Altio? Ela precisa estar perto, porque um dos maiores problemas é o deslocamento. A gente sempre precisou de substâncias minerais. Nós éramos os homens das cavernas, né? As cavernas eram feitas de quê? De pedra mesmo. Então não tinha saída, né? E até da água, né? A água é uma rocha, né? O conceito de água é uma rocha, é um agregado mineral, né? De várias substâncias diferentes. Só que é a única rocha no estado líquido, né? Uma coisa interessante, né? A gente não se percebe disso. Né? É verdade, não, porque eu me lembro que o seu Josema na Água 1000, eles tinham um local lá em Três Rios que ele foi pesquisar água, porque ele tinha umas empresas, e ele foi pesquisar porque ele queria abastecer aquelas empresas que tinha. Aí quando ele foi descobrir, mandou analisar, a água deu boa. Foi a fábrica de macarrão, a gente que furou aquele poço para a fábrica de macarrão, aí o poço deu uma vazão absurda, né? Deu 30, 40 mil litros por hora de vazão. Aquilo ele estimulou. Foi contigo? Foi. Pensei que era no Sérgio Estrela. Não, quem furou esse poço foi a gente, né? A empresa que não era minha. Eu trabalhava, a Transterra. A Transterra, que tem até hoje. E a Transterra era a empresa de perfuração mais antiga do Rio, né? Junto com Tejaner, era Tejaner e Transterra. Tejaner e São Cristóvão, conheci. Exatamente, é isso aí. Me diga uma coisa, você está trabalhando a questão de... Agora você está indo na produção... Você parou com o meio ambiente, que te dava muito trabalho, mas que te deu... Teus meninos sustentou, né? Teus meninos e tuas meninas. Sustentou a família. Não pode reclamar, mas depois ele, eu acho que bateu no teto, bateu no teto, né? Não deu muita burocracia para tirar uma licença. Na verdade, foi um momento daquele trabalho nosso lá na década de final de 80, né, 90. Foi a época em que começou a haver uma fiscalização mais intensa por conta das questões ambientais. A FEMA, ela foi fundada em que época? 75. 75, né? Você vê, levou aí 15 anos para eu começar a apertar. Até entender, porque você, até para os empresários, até para os empresários se adequar e entender que era um novo momento, foi difícil. Mas, de qualquer maneira, você... É isso mesmo. E aí... pessoas começaram a me procurar, sabiam que eu era geólogo e começaram a me procurar. Pô, tem uma atividade de pedreira aqui, um areal para legalizar, uma indústria cerâmica para legalizar a extração de barro. E eu nunca tinha feito isso. Aquela área era boa, aquela área era ótima. Tinha muita empresa. Tinha umas 20 cerâmicas na região, uns 15 areais pelo menos, e 3 ou 4 pedreiras, né? Ali entre Três Rios, Paraíba do Sul e Sapucaia. Né? E eu estava ali, eu estava no lugar certo na hora certa. Né? Aí começaram a me procurar e eu não conhecia nada disso, vou ser sincero, não tinha a menor noção de meio ambiente, não sabia nem quem era a FEMA. Aí eu comecei a pesquisar nisso, cheguei lá em Petrópolis uma vez e te encontrei lá. E aí você começou a me ajudar. Tem umas pedreiras fulano, pedreira cicano, e tem areal, tem o argila, tem não sei o que. Você me indicava e me dava o caminho das coisas. Tipo, tem que fazer um plano de controle ambiental, você presta atenção nisso. Ó, o memorial descritivo, ó, o sistema de força. Eu conheço você, geólogo, depois eu vou conhecer o Sérgio Estrela, porque o Sérgio Estrela vai trabalhar pro pessoal do Grupo Mil. Eu vou conhecer o Sérgio Estrela. E tinha uma menina lá em Volta Redonda, que eu acabei conhecendo, não me lembro o nome dela, era uma geóloga também. Era minha Rita Redaeli. Lembra disso? Rita Redaeli, rapaz, era concorrente. É claro, e tinha muito disso, porque tanto daquele lado da BR-393, 393, que vai para Jabapará, do lado de cá também tinha muita coisa, aqui do lado de Minas, né? Não, que vai para Vassouras, que também tinha. Tinha ali umas. De Volta Redonda até Sapucaia tinha um monte de cerâmica, um monte de. Pedreira tinha poucas, mas cerâmicas e areais eram, eu posso dizer que dezenas. Era um emendado no outro, quase. É porque eu não sei porque que acabou. Até também aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, que vai para Niterói, também tinha. Acabou, como é que faz isso? Hoje o que? Temos uma produção de que no Santa Catarina, Paraná? Começou com. O mercado de areia da região era muito voltado para o Rio, né? Que era o grande centro consumidor.
E os areais de seropédica começaram a competir numa condição de produção de menor custo e grandes volumes, né? Porque eram areais de bancada, eram os leitos de areia que você tinha e você botava a draga ali em cima e ficava no mesmo lugar lavrando, enquanto que a areia do rio você tinha que ir prospectando os pontos. Aí quando chegava na estação seca, o rio diminuía a vazão e aí começava a diminuir o transporte de areia, né? Secavam os pontos e a areia de seropédica, por ser uma areia decorrente de processos eólicos em ambiente desértico, lá há algumas centenas de milhares ou milhões de anos atrás que se formou isso, né? É uma areia muito mais selecionada, muito mais pura, né? Uma areia clarinha, né? Tem baixo teor de óxidos, né? De carbono, né? Então é uma areia de melhor qualidade, enquanto que a do rio é uma areia que sofre aí todos os processos de contaminação, muito resíduo de pau, carvão, plástico hoje em dia, né? Várias misturas ali. Algumas já tem um pH agressivo, que na hora do concreto não... Principalmente o maior problema é carvão. Porque o carvão, ele forma um espaço vazio, né? E sem nenhuma adesão, sem nenhuma... Ele não tem capacidade de agregar, né? Ele é frágil. Eu me lembro bem, tio, que quando o Petrópolis estava numa obra grande lá, que os caras queriam uma pedreira que fornecesse pedra para eles durante um ano. E os caras não tinham produção para fazer isso. As pedreiras eram limitadas, né? Limitadas. E Petrópolis tinha muito problema de ruas, né, cara? As ruas de Petrópolis eram apertadas. Como é que você entra com um monte de carreta dentro da cidade, né? E isso era problema. E isso foi um dos motivos de começar a criar pressão sobre as... Petrópolis tinham 3 pedreiras, se eu não me engano. Era a pedreira de Correias. Tinha Morim, Bingen. Correia e Correia. E Correias tinha 4. E a de Araras. De Araras, Também a de tinha Correia de foi o maior problema, que o cara queria acabar, depois ele vendeu o terreno da frente para fazer um condomínio. Exatamente. Aí fizeram o condomínio, depois o condomínio reclamou dele, foi fechar. Pois é, ele foi vender os outros. O minerador sofre mesmo. O minerador eu não sei por quê. Inclusive, mas tinha mercado para todos eles. Engraçado era isso. Só que talvez eles não pudessem fornecer, porque muitos deles também era uma produção meio... Familiar, né, familiar, meio amadora, aperta com parafuso, com arame. Quebra o galho ali, mete um durepox nisso, mete um arame, coisa e tal, e vambora. E às vezes o britador era um só, às vezes era... Exatamente. Hoje os britadores são maiores, as pedreiras estão altamente mecanizadas, né? Para você ver, tem indústrias hoje que vão lá e fazem a carga, você faz a perfuração das tuas bancadas, né? Hoje com furos aí de 2 polegadas, 15, 20, 30 metros de coluna de perfuração, de bancada de altura, né? E você contrata a empresa, ela chega lá com um caminhão com a emulsão explosiva, né? Normalmente anfo, né? Precisava ver isso, hein? E aí eles carregam os furos com essa emulsão. Ainda tem o braço lá? O braço ainda vai lá em cima? É contratado pela empresa. Pela empresa. Já o cara é terceirizado, né? Então, na empresa, na pedreira hoje, você não tem manutenção de estoque de explosivo nenhum. Zero. Você não tem paiol, porque ainda tinha problema de você controlar, porque aquilo era dinamite que depois desaparecia. Muitas delas foram assaltadas. Era o exército, era a polícia que fiscalizava a pedreira. Não tinha muito controle, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você contrata a empresa, você passa para ela o perfil da bancada que você vai perfurar e já dá a razão de carga que você quer. Ele vai lá com a quantidade de explosivo certa, enche os furos daquela forma que você quer, faz o tamponamento e aí depois faz a deflagração, né? Depois ele faz a E no fogacho embaixo, ele ainda tem... Não tem mais fogacho. Raramente se faz fogacho, né? Muito pouco. Você usa o picão, né? Que é aquele rompedor hidráulico. Rompedor hidráulico, né? E os britadores, né? Hoje o britador primário, 1,60 m de boca, né, meu irmão? Então engole pedras que antes tinha que ser o marroeiro, tinha o coitado do peão lá com aquela marreta quebrando pedra na marreta, né? Que travava o britador ficava engasgado. Engasgava o britador, nossa senhora. Nossa, aquilo é muito... Era interessante. É divertido, mas é uma missão. Mas era uma missão. Os caras que tinham dono de pedreira sofriam. Com fiscalização, e a polícia, não sei o quê, porque eles tinham dificuldade. Mas essa questão ambiental te ajudou muito, né, Alti? Você, de alguma maneira, você dominou essa questão ambiental. Eu desenvolvi a minha vida em função disso, né, cara? Aí depois é que eu acabei migrando para água mineral. Para água mineral. Que eu trabalhei numa empresa de perfuração de poços e comecei a entender um pouco mais de água e fui me interessando pelo assunto, mas por incrível que pareça, eu comecei a trabalhar especificamente com água num processo que eu estava cuidando de uns areais em parceria com um amigo meu,
geólogo também, Marcelo Berbet, um grande amigo. Pois é. O Marcelo estava com os areais em seropédica. Ele, como sabia que eu lidava com os areais na região de Três Rios, falou, pô, tio, vem cá me ajudar aqui, tem uns processos aqui, uns relatórios finais de pesquisa para fazer, eu quero tua parceria aqui. Aí eu fui, começamos a trabalhar nisso. E fizemos vários areais lá em seropédica, ajudei ele nessa parte do projeto. Aí ele, um belo dia, pensou, pô, tio, eu tenho um cliente de água mineral, mas eu não sei fazer isso, cara, né? Perfuração de poço. O cara tinha algumas surgências e teria necessidade de perfuração de poço também. Como eu trabalhava também com a perfuração de poço, era responsável técnico pela Transterra, né? Ele pediu, vamos lá conhecer lá o processo e eventualmente a gente vai fazer um poço lá. Aí fomos, fizemos o poço, deu essa água é hidrata, fica ali no Suruí. Foi a primeira fonte que eu fiz. Né? Hidrato Suruí aqui na Rio Teresópolis. Ainda está lá? Está lá até hoje. A Hidrato é uma empresa muito bem familiar, muito bem organizada. Os caras sempre tocaram bem o projeto deles. Mas a perfuração de poços é uma coisa mais complexa, né, Tio? Porque o custo é alto e pode ter risco do cara furar e não encontrar porra nenhuma. Pois né? É certo que acontece isso. Né? Você tem que orientar, né? Muitas vezes o cara, quando quer te contratar numa perfuração de poço, ele quer que você garanta qualidade e quantidade de água. Fala, olha, isso, infelizmente, a gente tem até alguns métodos indiretos de prospecção por geofísica, tem o cara da varinha também, aquele artigo do radiestesia. Rolo de River da Mas você é o quê? Você é mágico também? Eu não. Acho que aqui... Meu irmão, eu posso andar com aquela vareta na mão o dia inteiro pra cá, que não dá. Eu até tive curiosidade de ver. Mas você teve sucesso nessas coisas? Olha, você já teve muito sucesso? Eu já vi gente fazendo, dando certo, e já vi gente fazendo e dando errado pra caramba. O cara fura 45 metros de poço, 50, que você que me disse uma vez. E até hoje, poço bom é só acima de 45 metros, ou abaixo de 45 metros. Vai aprofundando ele, né? Pra você, ainda mais na qualidade da água, né? Nas áreas urbanas, né? Você evitar esse problema. Isso foi bom você puxar esse assunto, porque tem uma situação que eu acho que o CREA tem que ter uma interveniência nisso, tem que organizar um pouco isso, que é a perfuração de poços hoje no estado do Rio, apesar do INEA ter lá normas de autorizações ambientais e outorgas e coisa e tal, é feito absolutamente sem controle, cara. Não tem controle nenhum, porque antigamente as máquinas eram aquelas percussoras que eu até tenho, que você levava lá um mês, 40 dias para furar um posto de 100, 150 metros. Hoje você tem as rotopneumáticas que você encosta a máquina de manhã no furo, no final do dia tu está com um posto de 200 metros perfurado. Né? Isso vem num comboio, um caminhão com um compressor, um caminhão com a sonda, encosta, fura o poço, não avalia as entradas de água se são freáticas, se são profundas, faz um poço com uma tecnologia boa, que é uma ferramenta bem moderna, mas com um controle de qualidade, você mistura. Mas a outorga foi criada, eu me lembro que a outorga foi criada para poder dar uma organizada nisso. Né? Organizar, vamos ver para a gente saber aonde tem as explorações de água, onde estão fazendo exploração de água. Conhecer os aquíferos. Mas que depois, inclusive, era para você ter uma... Hoje até é melhor, porque você pode, por GPS, a gente ter mais ou menos, não deixar... mapas hidrogeológicos. Para não poder os caras explorar o como é que chama, o lençol freático. Exatamente. Dentro um do lado do outro. Isso aí. Não ter competição, não ter, como é que chama? Interferência entre os poços, que é muito comum de acontecer, né? Mas você está dizendo qual é a sugestão? Boa, olha, cara, eu acho... não pode o quê? Fiscalizar? O que acontece? Porque geólogo não tem muito geólogo, dá pra gente controlar o geólogo. O INEA não tem capacidade operacional de fiscalizar isso. Não seria praticamente impossível. Hoje tem uma infinidade de sondas de outros estados vindo trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Vem empresas de perfuração da Bahia, do Espírito Santo, de São Paulo, algumas aqui do Rio mesmo, né, de Minas também. Todas elas vêm e trabalham aqui. E é um comboio que é muito rápido e muito fácil. O caminhão de perfuração, o compressor, encosta ali, fura o poço e vai embora. Mas você acha que é uma zona isso? É uma zona. Não tem a melhor... Zona, total. Vão prejudicar seriamente todos os aquíferos do estado do Rio de Janeiro, porque eles perfuram o poço, não sabe se tem uma área de contaminação ali, uma pluma de contaminação no lençol freático, e eles fazem a perfuração e não separam os aquíferos. Deu água no freático, deu água no aquífero profundo aqui, no aquífero fissural, e deixam essas águas se misturarem. O poço não está com água ferruginosa, não vamos aproveitar esse poço. Abandona o poço e não tem tamponamento do poço, não tem processo nenhum desse. O INEA, coitado, não tem capacidade operacional para fiscalizar isso. Eu acho que a sugestão que eu acho que deveria ser as sondas
terem obrigatoriamente um cadastro em cada órgão ambiental de cada estado e ter um GPS nela indicando a localização dela. Mas eu não tenho as empresas, Altivo. As empresas não são obrigadas a se cadastrar no CREA, não são fazem. Poucas deles eu conheço, a minha aqui no estado do Rio, que tem o registro no CREA. Mais nenhuma. As grandes talvez tenham. Não tem grande aqui no Rio, as empresas do Rio são todas de médio para pequeno porte, né? Então não tem credenciamento no CREA. Eles, inclusive, quando precisam de fazer um poço para uma indústria em que tem uma complexidade maior, eles contratam um profissional para acompanhar a obra, né? Então, tá muito solto esse mercado e ele vai, essa exploração vai comprometer a qualidade dos apliques. Tio, o mercado da geologia sempre é um mercado complexo, um mercado difícil. Porque não tem lá uma agência reguladora. Não sei a Agência Nacional de Mineração, que é a ANM, né? Que antigamente o DNPM, já era um problema. O DNPM, a ANM é a sucessão do DNPM, era o Departamento Nacional de Produção. Já era o problema. No Rio é o DRM, que já era complicado, falta de funcionário, falta de apoio, falta disso, estrutura zero. Zero, baixa, pouco investimento, né? Os governos federais não têm interesse, muito cargo político, melhorou muito. Há que se reconhecer que houve uma evolução de quadros, de condição operacional, isso daí deu uma melhorada, mas ainda é deficitário. Né? Você leva anos para conseguir montar uma indústria. Não, para tirar um autógrafo, já está com 2 anos, 3 anos. 2 anos, 3 anos. Né? Que é um processo simples. Né? Para você fazer uma indústria de água mineral, tem processos que levam 20 anos, Marco. 20 anos. Eu me lembro que em Brasília o cara tinha que ir em Brasília diversas vezes para poder conseguir a lavra lá do DNPM. Na ANM, aí depois você tem que tramitar. E hoje é tão simples, porque hoje tem uma gama de recursos digitais, de recursos digitais para poder identificar a lavra facilmente. Antigamente era tudo no papel, né? Hoje em dia os processos são todos digitais. Era aquela história, o cara pegava a lavra aqui e explorava lá do outro lado. Não tinha GPS para fazer locação. Você tem uma poligonal ali com um tamanho restrito. E qual era a tua fonte de informação? Pô, uma nuvem que passou aqui, não, embaixo daquela nuvem tem a pedreira. Pô, era complicado demais. Isso é uma coisa complicada. Eu acho que você sabe que eu estou sendo candidato a presidente do CREA. Se for, vou te chamar para a gente juntar os geólogos aí, para a gente conversar sobre isso, que eu acho que tem uma dificuldade aí que precisa ser. Agora, uma outra coisa interessante é que uma coisa que... Você nunca trabalhou nessas questões geológicas de cidades e tal. Acho que você, por exemplo, o caso de Petrópolis, o caso da região serrana que tem esse problema. Toda vez que tem um evento desse, eu me apresento na prefeitura e me disponibilizo a auxiliar gratuitamente, orientar e coisa e tal, e a receptividade é baixa. Todo mundo agradece, pô, que legal você tá aqui. É muito bom. Muito bom ter um geólogo aqui com a gente, e morreu o assunto ali. Não te chamam para ver um talude caindo, um rio assoreado. Que pode não ser a tua praia, mas você conhece disso. Conhece, lógico. Claro, mexeu com mineral o tempo todo. E aquilo é mineral também. Exatamente. É porque a gente, eu não sei se você conhece o professor Cláudio Amaral. Não conhece? Foi presidente da Geotécnica. Trabalhou em Petrópolis, conhece? Deve conhecer, mas eu sou ruim de nome. Se me der o telefone dele, cadê eu lembrar? Mas o nome... E outros, aqui tiveram vários geólogos aqui. E ele é um dos caras que era presidente da Associação dos Geólogos e veio aqui e falou um pouco sobre Petrópolis. Petrópolis, ele acha que é uma bomba, relógio que qualquer hora vai de novo morrer mais gente, porque, na verdade... Pelas invasões urbanas, né? Crescimento urbano desordenado. Um investimento da questão urbana foi feito pelos próprios prefeitos que passaram por lá. Que é investimento negativo, né? Exatamente. Faz ali que está coberto, monta teu barraco ali, aí o barraco vira uma casa. Os caras investem em ocupações, ocupa lá, e depois, no caso de Petrópolis, essas ocupações são ocupações que, de alguma maneira, tem um fato negativo que traz. A natureza vai cobrando depois. Cria uma densidade urbana absurda, gera uma poluição, né, de dejetos orgânicos grande e estabiliza as encostas, porque o cara começa o barraquinho dele, ele precisa de lenha, não, corta uma árvore ali para queimar a lenha. Petrópolis tem algum geólogo lá, na prefeitura? Não, que eu saiba não tem. As prefeituras quase nenhuma. Porque geólogos são tão poucos. Eu acho que o cara o geólogo daqui conhece o geólogo dali. O
próprio INEA, Marco, não tinha geólogo. Não tinha, naquela época, não tinha geólogo. Geólogo. Agora tem uns, eventualmente, tem um ou dois ou três lá, fazendo outorga. Bota um geólogo. Você sabe que é uma discussão que eu gostaria de ter. Eu acho que o INEA foi uma péssima ideia de construção. Eu acho que foi uma péssima ideia. Juntaram uma porção de coisa e não bateram no liquidificador para poder você sair uma coisa mais ou menos homogênea, né? Uniforme. Criaram uma série de coisas, claro que o objetivo é enorme, mas aí jogaram uma porção, tem APA, como é que é, a bacia hidrográfica, tem não sei o que. Eu acho que é um complexo. Para você ter ideia, as APAs do estado do Rio, né, de Macacu e essas aí da Baixada, proteção do entorno ali de Guapimirim, nenhuma delas tem um plano de manejo, cara. Você é obrigado a fazer uma APA, você tem num determinado período de tempo ali, que eu não lembro exatamente agora, que você tem que apresentar um plano de manejo. E não tem. E aí vem o Ministério Público, determina que se faça o plano de manejo. Eu andei estudando umas APAs agora recentemente. Essa da região de Macacu tem determinações do Ministério Público para que seja implantado o plano de manejo de 1991. Até hoje não tem. E aí você implanta uma atividade lá, e aí chega o Batalhão Florestal, a polícia, você está dentro de uma APA. Eu falei, meu irmão, mas não tem plano de manejo. E pior ainda até quando o cara estava na área de amortecimento. Que essa área de amortecimento era fogo. Porque para você entender isso... Tudo está na área de amortecimento. Claro, qual o tamanho... Primeiro que não tinha nenhum limite... Não tem delimitação geográfica. Não tinha limitação geográfica, não tem marco nenhum. E o cara pode... Depois é um problema, cara. É um problema. É verdade. É um problema. Isso era um problema. Na Itaipava, então, a gente tinha umas brigas danadas com o Itaipava. Mas isso é tudo interesse econômico, né? Porque você, quando cria uma APA municipal, você passa a ter créditos de ICMS verde. Né? Hoje tem, mas eu me lembro que uma vez o Quintanilha era o arquiteto que tinha em Petrópolis, ele fez aquele, não sei, um shopping que fica, é uma rua do lado, a rua do outro. Ele abriu, era no terreno dele, ele foi em Petrópolis e conseguiu abrir uma rua assim, lá em Itaipava, e tem um shopping no meio da assim. Tem exatamente, é o shopping estação. Shopping estação. Ele conseguiu, que tinha um terreno, e falou, olha, eu vou abrir de um lado, vou abrir do outro, mas vou chegar um pouquinho para cá, vou pegar. Aí Petrópolis, como a discussão urbana, o solo urbano é do município, o município permitiu aí. Aí tinha um terreno, rapaz, desse pessoal lá o terreno, ele aí decidiu fazer uma área de proteção RPPN, do IBAMA. É no IBAMA isso. Aí ele teve que ir a Brasília falar com o ministro naquela época. Ele falou, porra, se eu soubesse, eu não tinha metido nisso. Ele foi querer, ele tá florestado lá, ele fez a parte toda de reflorestamento daquele terreno, depois deu problema para ele poder fazer o RPPM dele, sair lá uma licença, demorou, teve que falar com o ministro naquela época. Eu me lembro que as outorgas eram assinadas pelo governador, cara. Era uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Para não funcionar mesmo. Para não funcionar. Aí tu imagina o governador que queria que você autógrafo. Funcionava nos períodos de eleição, né? Quando chegava a eleição, saía licença balde. A balde é uma coisa. Valtinho, me diga uma coisa. Você está na área de Estou na área de mineração na água mineral. E agora a gente está com um projeto novo que é na área de turismo, né, cara? Não sei se você está acompanhando isso. Em Três Rios, a gente vai fazer um parque temático, um parque aquático. Né, numa daquelas PCH. Três Rios teve várias intervenções de pequenas centrais hidrelétricas. Tem várias ali, várias, né? Do Paraíba, Paibeabanha e Paquequé. Preto. E uma delas, que é no Rio Paraibuna, que aproveita águas do Rio Paraibuna, é um projeto bem diferente, porque ele não fez o lago de barramento na calha do rio. Não? Né? Fez um canal desviando uma fração da água do rio, aí tem um túnel com 780 metros de extensão, um túnel grande, um túnel do tamanho do Rebouças. Sabia, não? Que aduz a água para um vale paralelo ao rio e ali se forma um lago. Isso em Três Rios? Em Três Rios. Né? Deve ser Três Rios, deve ser Levi, o pedaço de Levi. Não, é Três Rios, exclusivamente Três Rios, PCH de Santa Fé. Fica ali em frente ao Poço Pirangão, lembra dele? Sei qual é. Entra ali para dentro, né? E na época de construção dessa hidrelétrica, eu participei de algumas etapas do projeto, né? Construção do túnel, mapeamento interno do túnel, contenção, né? O tratamento dos taludes, essa coisa toda eu participei. E indiquei, por eu conhecer a região, eu acabei me envolvendo com o pessoal da pedreira, do consórcio que estava construindo aquilo lá, que no caso era a Rotif do Brasil, né? E acabei indicando as pedreiras onde eles poderiam fazer a exploração das jazidas de empréstimo, né? de pedra britada para fazer os barramentos, os diques e as obras de construção civil do projeto, né? E uma dessas áreas é de um amigo meu, né?
E ele ficou com esse lago ocupando uma fração grande da propriedade dele, né? E confrontando, ficou uma área muito bonita. E aonde foi a pedreira de escavação, eles não recuperaram a pedreira, né? Ficou aquele paredão escavado lá. E a gente sempre pensando, pô, vamos fazer o que aqui? Chama Marcos Louro. O Marcos, ele é do surf, né? Pega muita onda e coisa e tal. Eu sempre queria fazer uma parada assim, vinculada à água e coisa e tal. E tendo a represa lá também, isso estimulou mais ainda, né? Então a gente nas conversas, né? Uma cervejinha, pô, vamos fazer uma piscina de onda naquilo lá. E essa história da piscina de onda começou a avançar, evoluir e chegou a uma conclusão de que o negócio seria maior do que simplesmente uma piscina de onda, e seria um parque aquático, né, com piscina de onda, com cachoeira artificial, com um rio lento e trenó de montanha. E fizemos algumas associações com a Casa Warner, por exemplo, que vai promover um evento sazonal lá do Looney Tunes, aqueles desenhos animados lá, aqueles super-heróis, aquelas coisas todas, eles fazem um evento no Brasil inteiro, a gente vai fazer lá. Conseguimos que o Senac, junto com o SESI, faça um evento, uma escola lá também. A gente doou uma fração de terreno para fazer uma escola do SESI Senac, que vai gerar exatamente mão de obra para esse tipo de parque, né? Parques aquáticos, né? Temáticos e coisa e tal. Né? Então a gente está avançando nesse projeto. E em paralelo ao parque vai ter também um condomínio muito grande que a gente está fazendo lá, porque uma coisa acaba agregando valor à outra, né? Então vai ser muito bacana, cara. A gente vai ter esportes náuticos. Eu tenho um amigo que é do remo olímpico, né? A gente pretende fazer umas raias lá, trazer o remo olímpico para Três Rios também, né? Então tá um boom muito interessante na região. Mas Rio eu soube que tem crescido muito. Já foi muito grande na época da MRS, da Santa Matilde, né? Santa Matilde. Aquilo parece que foi todo dividido. Tem várias empresas ali, da área de ferrovia. Da área de ferrovia. De ferrovia e de aço. De aço. Indústrias de aço, Aço Hotel. Tinha muita empresa lá de recuperação de trem, que era Tetrans, né? Não, tinha recuperação de vagão. De vagão, mas tinha umas lá pro lado de quem vai para Três vai para Paraíba do Sul. Tinha lá umas empresas que faziam recuperação de. Sim, aquela dali de Barão de Angra, né? Barão de Angra acabou tudo. Inclusive as olarias que tinham ali acabaram também, né? O grande precursor das olarias na região é interessante, foi o Barão de Guaraciaba, né? Não conheci. Esse cara, toda fazenda que ainda bem, né? Ainda bem, né? Toda fazenda que ele comprava. Era um barão rico, né, cara? Então ele comprava uma fazenda, a primeira coisa que ele fazia na fazenda que ele comprava era olaria. Ele montava uma olaria na fazenda. Porque o barro deve ser muito bom dali. A várzea do Rio Paraíba, né? Tem muito barro. Argila, né? Argila vermelha, a gente chama de barro, argila vermelha, amarela. Exatamente. Aí fazia... Eu entrava em Paraíba do Sul, Paraíba do Sul, e tinha lá dentro, tinha muitas olarias lá dentro. Tem ainda. Tem umas pequenas ainda, mas elas estão quase todas sendo engolidas pelas grandes, né? Que é a Argibem, que fica em Bemposta, e a Porto Velho. Mas a Porto Velho tinha do Cosmin, que era do Cosmin, a Porto Velho. Cosmin tá bem, né? Tá bem. Dá um abraço nele. A Porto Velho, grande figura humana. A Porto Velho acabou porque o lago da PCH de Simplício alagou. Onde era a atividade dela. Mas né? tinha uma lá na 393, que vai já para Andrade Pinto e Andrade Costa lá. Que é da família GGP. Indústria José Vicente Sexto. Tem. Hoje a gente tem em Três Rios como cerâmica a GGP, a Argibem e a Porto Velho. A Porto Velho foi para Andrade Costa, ele comprou uma propriedade. Eu gosto essa ideia, foi boa do Parque das Águas lá. Parque das Águas? Vai ficar demais. Vai ficar demais mesmo. Um projeto muito consistente. A gente está tendo um apoio do governo federal, estadual. Quem é o prefeito lá agora? O prefeito lá é o Dico, Jonas Dico. Tivemos um problema lá com o prefeito anterior, que era o Jô, que era até uma pessoa muito, muito legal, um cara muito bem preparado, né? Mas foi enrolado, foi atropelado pela política, né? Aqueles negócios de aprova a verba aqui, desvia uma verba da saúde para botar na educação e coisa e tal. E aí deu merda para ele, deu M. Mas eu conheci uma engenheira que é secretária de Meio Ambiente de aquela lá de ali, Paraíba, do outro que era Sapucaia. Laís ou Alice? Alice. Não, a Laís. A Laís eu não conheci, não. Conhece a Alice. Não, ela tá lá 7 anos lá, pô. Laís, pô. 7 anos lá, eu conheci ela veio aqui, pô. Tem um podcast gravado com ela. Tem um tratamento, né, de preservação ambiental boa. Muito bom, ela por tem lá. Que pareça... Inclusive fizeram lá uma de lixo, em Anta tem um aterro sanitário de lixo, que ela me falou que tem em Anta.
Em Anta tem agora a fábrica de Paraibuna de papéis, né? Mas que ela já estava fazendo quando eu estive lá. Deve ter levou esses anos todos. Monstra. E ontem eu fui em Sapucaia, eu estou montando uma indústria de água mineral em Sapucaia, né? Que é de um grupo até aqui do Rio mesmo, vai ser uma indústria muito bem feita, né? Um grupo que tem uma série de academias e hotéis aqui no Rio, tem umas propriedades lá para cima, né? Então está fazendo uma indústria justamente para suprir as demandas de academias e hotéis dele, né? E vai partir para o mercado direto, né? E quando eu estava retornando de lá, aquele trecho depois de Sapucaia, que a gente tem umas elevações grandes, umas pedras, tudo coberto de mata, meu irmão estava queimando aquilo tudo. Essa época é boa. Mas queimando um fogaréu daqueles impressionantes. A 393 ou 399? 393. Parece que não tem mais, não está mais pedagiada, porque perdeu, caiu. Era uma história perigosíssima, né? Continua sendo, né? Ela melhorou um pouco durante a manutenção dessas empresas de pedágio. Acho que teve ali a Acciona, né? E depois entrou uma tal de Infra, e não sei por que motivos não permaneceram na concessão, entregaram a concessão, e hoje ela está por conta do DENIT, né? Esburacada de novo, né? Perigosa, sem fiscalização. Você sabe que eu tenho muito acidente. O secretário de obra de Paraíba do Sul, não sei se ele que morreu ali, um cavalo atravessou. Eu lembro o nome dele, Luiz alguma coisa, o cavalo atravessou de uma. Ele ia 6 horas da manhã para. Ele morava em Vassouras, uma coisa assim. Um prefeito de Três Rios morreu ali. Em Petrópolis, entre Bemposta e Três Rios. Ele foi fazer um comício em Bemposta, no retorno para Três Rios, uma carreta desgovernou. Aquilo era o perigo ali perto da tua casa? Era o Samir Nasser, né, cara? Era perto da minha casa. Nunca melhorou aquilo ali? Não, melhorar uma curva ou outra ali. Tinha uma curva. Às vezes tinha um ônibus que ia, batia direto lá batia direto lá no... Era a famosa curva do Altivinho. Altivinho era o quê? Meu avô. Era uma curva que a gente, quando era moleque, cara, a gente passava as férias na fazenda, aí eu ouvi um barulhão, aquele tiro na estrada. Eu falei, ih, tombo. Aí chegava lá, tinha um ônibus capotado lá, um monte de gente ferida. Nós estamos terminando isso. Eu queria que você me desse... A gente já conversou isso, mas eu vejo também isso, eu não sei se você tem esse sentimento, da falta de geólogo no mercado, de gente. Eu não sei, mas tem trabalho para se fazer. No Rio de Janeiro ou não tem trabalho? Não tem, praticamente não tem. A maioria dos geólogos... Estou falando de Três Rios, mas tem Campos, tem todos eles toda voltados, bacia água, óleo e gás de Macaé. Poucos geólogos voltados para a área de produção de mineração. A maioria dos geólogos acaba sendo captado para tratamentos ambientais, para as questões ambientais, cara. Que hoje é a mola propulsora da geologia. Ou então estou na Petrobras. Os que fazem concurso para a Petrobras vão lá e... Uma atividade até muito nobre, né? Muito legal, né? Tem uma empresa bem sólida, com uma boa segurança, né? Isso é muito bom. Mas aqueles que estão na iniciativa privada, como eu, tenho empresa de perfuração de poços e faço a montagem das indústrias de água mineral, desde a captação da nascente até lá entregar a fábrica pronta para o contratante, né? Mas estão voltados para o meio ambiente, cara. A maioria deles não tem mineração, não tem incentivo à mineração. Até para perguntar quantos geólogos estão formando no Rio de Janeiro, deve ser baixa. Acredito que sim, viu? Não vejo muita demanda. Não conheço poucos geólogos novos. Eu vejo até engenheiros de Minas. Engenheiro de Minas. Que tem muito em Paraíba e Ouro Preto. Santo Antônio de Padre. Santo Antônio de Padre tem, porque tem aquela indústria de pedra lá, de pedra ornamental, né? Mas a maioria daquelas indústrias também lá são de pequeno porte, né? São uma ou outra só maior. Mas como tem muitas lá, tem muitas, e tem um trabalho lá para geólogo muito forte. Tem requerimento de área, trabalho sempre bem burocrático, né? Em que você acaba associando os direitos minerários aos direitos ambientais, aos deveres ambientais, né? Melhorando, né? E aí o geólogo entra para preencher essa lacuna aí, para manter o cara legalizado. Aí entra também um contador, né? Tem contador que faz serviço de geologia, muitas vezes a gente vê o cara levando documento lá no DRM, tá atividade burocrática, né? Processual, né? Você vai, leva uma papelada lá no DRM, paga lá uma taxa lá, tira um certificado lá válido por um ano e, honestamente, não gera benefício nenhum ao minerador. Aquilo é mais um custo que ele tem fixo ali para onerar a atividade dele e que retorno prático ao minerador pouco se percebe.
Pode ter um retorno estatístico aí de definição de áreas de jazidas, qualidade de minério. Por isso que eu nunca vi ninguém, só um empresário só na área de mineração. No caso do Grupo Mil, então, o cara tinha muitas coisas, então ele diversificava muito as atividades dele e uma coisa cobria a outra, né? Mesmo. Uma coisa cobria a outra. Porque o cara que focou na pedreira, o cara que focou na argila, o cara que focou na olaria, eu acho que não. Porque, por exemplo, o Coiminho tinha lá um negócio do negócio matadouro e tal, não sei o quê, que é daquela... Tem fazenda, cria gado, fazenda, cria gado, porque o cara diversifica, né? Essa fábrica que eu estou montando em Sapucaí agora, de água mineral, o cara tem uma fazenda, ele cria o gado na fazenda dele, confina o gado dele, ele fez um frigorífico para ele. Faz abate. Faz o abate, fraciona, embala a vácuo e vende aqui no Rio, traz aqui para o Rio. Tinha umas empresas muito ali pro teu lado, as empresas de café. Porque torrefação de tem café. Só em São José do Rio Preto, me parece que tem uma indústria de café lá grande ainda. As de Três Rios acabaram. São José do Rio Preto tinha uma coisa muito com frango. Frango. Continua tendo abate de frango. Muito abate de frango. Criação e abate de frango. Criação e abate de frango, que inclusive gera uma poluição enorme naquela represa do Morro Grande lá, né? É absolutamente poluída. Mas praticamente quase todas elas ali, no frigir dos ovos, ela foi entendendo que tinha ali uma produção de urubu do caceta, né? Nossa urubu senhora, que veio tudo quanto era pra lá. Porque... Aí eles foram entendendo e foram fazendo algum tipo de tratamento. Eu nem sei como é que tá hoje. Na verdade, às vezes eu tenho clientes que têm indústrias de abate de frango, né? Aí cada vez que eu vou lá, eu fico uns 6 meses sem conseguir comer um frango. Pois é, eu também. Por causa do cheiro da estação de tratamento. Dá uma embrulhada no estômago. Não, é brabo. É um cheiro horrível. Não dá para ter uma indústria de frango de abate de frango. Tinha uma na BR-40, tinha uma grande ali, eu não sei se só de abate. Tinha, lá em Areal, Todaves, Todaves. Não, aquilo era do disco, foi do mercado disco, depois Todaves, Avecre, uma série de empresas passaram ali. Hoje é um galpão industrial lá abandonado. Abandonado. Não tem nada mais lá. Normalmente tem algumas... Tinha outra que era de porco, que eu ia, que era suinicultura, que tinha muito em Teresópolis. Teresópolis Três Rios não era muito, não. Em Três Rios tinha de boi. Tinha de boi, inclusive é muito engraçado que esse cliente meu de Sapucaí, ele fez um frigorífico para ele por conta disso. Ele cria Wagyu, Angus, Red Angus, Nelore, né? O gado dele é um gado bem especial, né? Ele trata com um confinamento muito bem feito e coisa e tal. E aí ele pegava esse gado, botava num caminhão e levava para um abatedouro em Três Rios, em Bem Posse, para fazer... Tinha o abatedouro dele Bem Posse. Exatamente, para fazer o abate de boi. E ele sofria, ele alegava, né, de que ele levava um boi com um traseiro de 200 quilos e uma frente de 300 quilos. Quando voltava, tinha um traseiro de 50 quilos e uma frente de 300. Ele trocava a carcaça do boi do cara. Essas coisas do cacete. Mas você sabe que aquele abatedouro lá, deu um monte de obra danada. Eu lembro disso. E está dando até hoje. Para ele construir uma estação de tratamento. Nossa, uma luta, né? É uma luta, né? Bom, Altivo. Bom demais. Um abraço para você. Obrigado por você ter vindo aqui. Altivo é de Três Rios. Meu amigo. Né? Me deu um prazer imenso de te ver e agradecer, porque de Três Rios já veio aqui o Denilson veio aqui. Veio, né? Denilson. Valmir veio também? Valmir ainda não, mas vou trazer Valmir ainda. Valmir é um cara legal, gente boa. Né? E eu gosto muito de Três Rios, Paraíba do Sul, Levi Gasparian. Levi Gasparian sempre foi boa ali. Tinha umas siderúrgicas. Aquilo era tudo Paraíba do Sul antigamente, né? Que era a cidade que existia no tempo do Império, né? Todas elas, Levi Gasparian, Três Rios, Areal, fazia tudo parte de Paraíba do Sul. Altivo, obrigado. Desculpe aí de alguma coisa, você vir de lá, tem aqui chovendo hoje. Tá, né? Tempo bom. Se um dia eu vou lá, vou te visitar lá, vou marcar. Eu espero que quando eu retornar aqui, você já esteja na presidência do CREA. Com certeza. Um abraço, obrigado, garoto. Felicidade, boa sorte. Boa tarde a todos. Tá bom,